Meu povo, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e, na verdade, essa é uma palavra especialmente para os sacerdotes. Então, minha saudação especial para os sacerdotes. Eu preciso te contar a história dessa palavra. Hoje é dia 31 de março de 2020. E hoje, dia 31 de março de 2020, está marcado um culto de sacerdotes, um culto para os homens cultuarem a Deus juntos e receberem uma palavra de Deus para os homens. E por isso a minha saudação especial para os homens, porque dado a crise mundial do coronavírus e a proibição de ajuntamentos, por causa dessa possibilidade de contaminação através do Covid-19, nós não podemos ter esse culto, mas a palavra de Deus não está presa. E eu quero trazer essa palavra de Deus para você. Talvez você esteja agora recebendo essa palavra hoje, no dia 31 de março de 2020, porque você viria para o nosso culto de sacerdotes e não pôde vir, porque não vai ter culto. E aí você está recebendo essa palavra aí no seu grupo de WhatsApp, no seu celular, na sua televisão, através do YouTube ou no seu computador, através das várias formas que a gente vai fazer essa palavra chegar para você. Não sei como ela está chegando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você está ouvindo essa palavra no outro tempo, no outro momento, talvez a crise Covid-19 já passou e talvez quando você abrir essa mensagem, estamos no outro tempo, no outro momento da história. De qualquer forma, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu vou direcionar essa palavra para os homens, para os sacerdotes, porque esse é o meu público-alvo hoje. Mas escuta, essa é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela abençoa qualquer um. Então, se você não for homem, se você for uma mulher, se você for um jovem, uma criança, não importa. É uma palavra de Deus para você. O tema que nós planejamos para essa reunião de sacerdotes é não tema. E a gente vai estar se baseando em Isaías capítulo 43, versículo 1. Que é muito importante você entender que esse encontro de sacerdotes e esse tema já estava marcado antes desse tempo de crise mundial. Então eu estou imaginando que Deus planejou essa palavra para esse tempo, porque a gente tinha pensado nisso, recebido isso como revelação de Deus bem antes dessa crise aparecer. Então acho que Deus estava pensando em você e querendo liberar essa palavra sobre sua vida nesse momento. Então, antes da gente entrar nessa palavra e liberar essa palavra sobre sua vida, vamos orar. Porque é a invocação de Deus sobre nossas vidas que faz a diferença. É a intervenção divina. Não é o conhecimento teórico da palavra que faz o milagre na vida da gente. Não, é mais do que isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é capaz de fazer mudanças na separação entre alma e espírito. A palavra penetra, vai depois da alma, entra no espírito, enche o espírito, inunda a alma e faz mudanças incríveis dentro da gente. Então, nós precisamos da unção, da graça do Espírito Santo para fazer essa palavra se mover na gente. Então, a gente não vai dar nem mais um passo sem orar para que haja intervenção divina, para que Deus se manifeste e se derrame sobre nós. Vamos orar então? Ora comigo. Não importa onde você está recebendo essa palavra, não importa se você está com o seu celular, se você está na frente da sua televisão junto com a sua família, se você está no seu computador no escritório, onde você estiver, para só um pouquinho, ora comigo e deixa essa palavra fazer efeito na sua vida. Yahvé, Deus de Abraão, eu clamo por intervenção, eu clamo porque nós vivemos um tempo onde a sua palavra é tão necessária.
Nós vivemos um tempo onde sua revelação é tão necessária para gerar fé e esperança no coração da gente, que precisa ficar firme, que precisa perseverar, que precisa não desistir de lutar. Senhor, eu estou ministrando agora a homens, pais de família, líderes de casa, homens que são responsáveis por cuidar de outros. Eu estou falando agora para homens, Senhor, e eu oro ao Senhor para que o Senhor faça essa palavra chegar ao coração deles e ativar a hombridade, ativar o guerreiro dentro deles, acordar a capacidade de tomar postura, de fazer o que tem que ser feito nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu tô com uma vontade grandona, porque se a gente estivesse na reunião dos sacerdotes, eu ia falar assim, homens! E os homens iam gritar, ho, ho, ho. Bonito, né? Mas não posso fazer isso, porque vai que você responde, tá num lugar estranho, vão te chamar de doido, então não vou falar isso. Recebe essa palavra de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 1, palavra de Deus para você. Recebe aí, ó. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, e ponto. Essa palavra de Deus é para você, homem. E se você não for homem, não se preocupe. A palavra de Deus vai ser ministrada no seu coração. Não se preocupe. Mas eu estou falando com os homens. Essa palavra de Deus é para você, homem. E escuta o seguinte. O centro dessa palavra está ligado ao medo. Por que o centro dessa palavra está ligado ao medo? Porque o medo é o que faz a gente se perder no meio da batalha. Tem tanta coisa acontecendo, mas o medo faz a gente se perder. A gente podia ganhar a batalha, ganhar a guerra, e aí a gente não ganha, porque o medo está atrapalhando, o medo está roubando, o medo está impedindo. Então, essa é uma palavra que ajuda a gente a se posicionar contra o medo. Se o medo não fosse um problema, Deus não falaria contra o medo tantas vezes. Ele está falando aqui, não tema. E não tema como um imperativo, como um comando. Sabe, é como se Deus fosse o general ou um capitão comandando um grupo de guerreiros fortemente armados, guerreiros bravos, valentes, indo na frente da batalha, seguindo o seu capitão, pronto para enfrentar uma grande guerra. E o nome do inimigo que será enfrentado se chama medo. E aí o capitão dá o comando. Não tema. O comando significa vença o medo. Eu quero chamar sua atenção para esse pedacinho do texto. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vai lá no texto e circula essa frasezinha, só esse pedacinho. Não tema. Grifa esse pedacinho, não tema, na sua Bíblia, porque esse pedacinho é muito importante. Eu quero chamar a sua atenção para esse pedacinho, não tema, para que você entenda que é uma ordem do seu capitão. O seu capitão está te dando um comando, não tema. E esse não tema pode ser traduzido assim, vença o medo. E eu queria que você olhasse não tema como vença o medo. Primeiro, para você entender que seu capitão te deu uma ordem, vença o medo. E seu capitão não te daria uma ordem se essa ordem não fosse possível de ser praticada. Seu capitão não vai te mandar vencer um inimigo se esse inimigo não pode ser vencido. Então, em geral, quando nós pensamos no medo, nós pensamos que o medo é um inimigo que não pode ser vencido. Especialmente se ele está te dominando, te controlando, a sua sensação ele não pode ser vencido. Eu vou perder essa batalha. E, meu irmão, homem de Deus, sacerdote, escuta isso. Você precisa vencer o medo para conseguir socorrer sua esposa. Você não pode ter medo de escutar a dor da sua mulher.
Você não pode ter medo de deixar a sua mulher desabafar. Você não pode ter medo de sentar com ela e se comunicar. Sabe, o medo faz você fugir do relacionamento, fugir da conversa e a coisa vai engrossando, engrossando, engrossando. Quando você vê, o casamento já acabou. Então, vamos sentar junto, vamos resolver isso. Vença o medo. Mas o medo pode atrapalhar você de crescer no trabalho, na sua vida profissional, porque você precisa tomar posturas de enfrentar o fulano, de enfrentar o chefe, de enfrentar, às vezes, o concorrente. Toma postura, levanta a cabeça, vai fazer. Não, pastor, eu estava esperando para fazer na semana que vem. Será que esse esperando para fazer na semana que vem não é o medo controlando você? Tá na hora de levantar a cabeça. Pastor, eu estou com medo do futuro. Escuta uma coisa, o futuro não está no seu controle, mas ele está no controle de alguém muito mais poderoso do que você. Então você não precisa ter medo do futuro. O medo do futuro vai gerar no seu coração uma ansiedade, uma angústia, que vai virar síndrome do pânico, vai pirar a sua cabeça e você vai perder em rendimento, em funcionalidade, tanto no trabalho quanto em casa. Então, escuta a ordem do seu capitão. Não tema, não tema. Sabe, imagina você num grupo de guerreiro de elite, o seu capitão Jesus na frente com uma espada, e lá na frente está o inimigo, o nome do inimigo é medo, e o capitão está dando comando para você. Vai lá e vence o medo. Sabe, algumas pessoas entenderam errado a ordem do mestre e eles pensaram que o mestre estava mandando ele ignorar o inimigo. Não, o medo não existe. Olha só, quando Jesus fala para você encarar o medo, quando ele usa essa frase, não tema, ele não está de jeito nenhum dizendo que é para você não ter medo. Porque isso significaria não sentir a sensação de medo. E isso, meu irmão, vamos ser sinceros entre nós, não é possível. Todo mundo sente medo, todo mundo. E vencer o medo não significa não sentir o medo. O medo é aquele inimigo que existe, está lá. Então imagina o seu capitão dizendo, vá lá e vença o inimigo. E aí você diz assim, que inimigo, meu senhor? Não tem inimigo nenhum lá. Porque você não quer encarar o inimigo, então você ignora o inimigo. Ignorar o inimigo não faz você vencer. Não tema, é o comando do seu capitão dizendo, vá lá, derrota ele. Então, primeira coisa para você atender a ordem do seu capitão é admitir que o seu inimigo existe. O medo existe. Na boa, vamos falar a verdade. Você tá com medo de não ser alguém na vida. Você tá com medo de não dar conta de vencer o desafio. Você tá com medo de não conseguir colocar dinheiro dentro de casa no final do mês. Você tá com medo de a crise mundial atrapalhar a sua vida de tal forma que você não consiga viver. Você tá com medo do desconhecido. Tá com medo de quê? Eu tô com medo de alguma coisa. Do quê? Não sei. Esse medo é o medo do desconhecido. Eu não sei o que vai ser daqui a 3 meses. Mas quando foi que você soube o que ia ser daqui a 3 meses? Nunca. Você nunca soube. Pastor, mas agora começou um problemão que talvez daqui a 3 meses as coisas estejam ruins. Mas talvez daqui a 3 meses as coisas estejam boas. Por que você vai se concentrar no medo de daqui a 3 meses as coisas ficarem tão ruins, se você pode se concentrar também na coragem, na fé, na confiança, na esperança de que daqui a 3 meses as coisas podem estar melhor. Mas podem estar pior? Podem. Pastor, por que eu vou acreditar que pode estar melhor se pode estar pior? Vou te explicar por quê. Porque quando você se entrega ao medo e quando você diz assim, daqui a 3 meses vai estar pior, e você não toma uma postura de guerrear contra ele, colocando o medo no lugar dele. Não é para negar o medo, não é para fingir que o medo não existe. Você precisa aceitá-lo primeiro e depois vencê-lo. Se você deixar o medo te controlar, o que vai acontecer é que você não vai ter energia para sobreviver e para lutar. E aí, daqui a 3 meses, com certeza vai estar tudo muito ruim, porque você não lutou. Se você acreditar que daqui a 3 meses as coisas podem melhorar, mesmo que não melhorem, mas daqui a 3 meses você vai estar de pé, você vai estar na luta, você vai ter vencido algumas batalhas, e aí você vai sobreviver muito mais fácil. Se você deixa o medo controlar você, com certeza as coisas vão piorar. Por isso, eu quero te chamar para essa imaginação. Imagina o inimigo, o medo,
lá embaixo no vale e você armado, valente, e o seu capitão dizendo: vença o medo, vença o seu inimigo, vença o seu inimigo. Não tema, é a ordem do capitão. A ordem do capitão está sendo para você tomar postura, ir lá e vencer o seu inimigo. O medo é um inimigo que precisa ser vencido. Então a ordem está dada. E se ele deu a ordem, é porque a ordem pode ser cumprida. Mas para que você tome postura de aceitar a ordem, nós precisamos respaldar duas pessoas. Nós precisamos respaldar aquele que deu a ordem e precisamos respaldar aquele que recebeu a ordem. Por que a gente tem que respaldar quem deu a ordem? Porque se o seu capitão te deu a ordem e ele não é ninguém, ele não é importante para dar a ordem, por que você vai aceitar a ordem? A gente aceita a ordem de quem tem respaldo. E aí, antes de dar a ordem, o texto respalda o Senhor dizendo: assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? O texto está dizendo, olha só. Assim diz o Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. O que o profeta Isaías está nos mostrando quando ele coloca isso? Ele está dizendo assim, olha, antes do seu capitão te dar a ordem, ele está dizendo quem é que está dando a ordem. Ele está se respaldando para dizer para você que ele tem cacife, que ele tem moral para te dar a ordem. Vá e vença o medo. Toma postura, soldado. Vai lá e vence o medo. Não deixa o medo te controlar, porque se o medo te controlar, sua vida profissional vai para o buraco. Seu ministério vai para o buraco. Seu casamento vai para o buraco. Sua família vai para o buraco. Sua vida financeira vai para o buraco. Sua identidade vai para o buraco, porque você fica com tanto medo que você acredita naquilo que o medo está dizendo que vai acontecer. O seu capitão, antes de te dar ordem, ele se respaldou. E o que ele diz sobre ele? Assim diz o Senhor, aquele que te criou. Assim diz o Senhor, aquele que te formou. Então, a primeira coisa que eu quero ajudar você a entender sobre o seu capitão é que ele é Senhor e ele é o Criador. Ele é aquele que forma você. Então, esse senhorio dele é um senhorio que forma. É um senhorio que é capaz de criar. Ele não é qualquer um. Ele não é alguém que está no mesmo tamanho que você, no mesmo nível que você. Eu me lembro que quando, na minha infância, meu pai, minha mãe, meus avós queriam repreender as crianças, eles reivindicavam a autoridade, apontando para o menino e falando assim: você acha que eu sou da sua laia, menino? Você acha que eu sou menino igual a você? Sabe o que eles queriam dizer? Eles queriam dizer, tem coisas que só eu vejo, tem coisas que só eu entendo, tem coisas que só eu percebo, porque eu não sou menino, você é menino. Deus está dizendo alguma coisa parecida com isso. Sabe por que eu posso te dar ordem para você ir e vencer seu medo? Porque eu não sou qualquer um, eu sou o Senhor. A palavra Senhor, nesse texto, é uma referência àquele que comanda todos os céus, aquele que comanda todos os deuses. Todos os seres espirituais estão debaixo do controle e do comando dele. Mas ele não só apresenta o senhorio, ele apresenta o poder. Ele tem o poder de criar, ele tem o poder de formar. Tudo que existe foi formado por ele. Então, ele é alguém poderoso, grandiosamente poderoso. Nada pode impedi-lo. Não tem nada que ele não possa fazer. Não tem ninguém capaz de freá-lo. Não tem ninguém capaz de vencê-lo. Então, quando ele fala para você, vença seu inimigo, vença o medo, ele está dizendo primeiro, eu sei o que eu estou falando. Eu posso te dar essa ordem porque eu tenho poder para isso. Eu adoro a fala de Jesus quando ele vai mandar os discípulos irem para o mundo fazer discípulos, em Mateus 28,
Quando ele diz no versículo 20 assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Antes de mandar ir, no versículo 20 de Mateus 28, no versículo 19, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Antes do capitão dar o comando para você ir e vencer, ele diz de onde ele tirou o poder para te dar o comando. É isso que o Deus Todo-Poderoso está fazendo nesse texto. Antes de dizer assim, vai lá, vence o medo, toma postura. Esse medo de prosperar tem que cair por terra. Esse medo de crescer na empresa tem que cair por terra. Esse complexo de inferioridade tem que cair por terra. Esse medo do futuro, esse medo de perder o emprego, esse medo de ser mandado embora, esse medo de as coisas não darem certo, esse medo de passar necessidade. Você tem de vencer isso para poder levantar a cabeça e seguir em frente. Mas antes de ele te mandar vencer o medo, ele te diz, eu posso te mandar vencer o medo. E eu posso porque eu sou o Senhor, porque eu sou aquele que te criou, porque eu sou aquele que te formou. Mas Deus não só fala dele enquanto poder, mas ele fala dele enquanto pessoa. Como é que Deus fala dele enquanto pessoa? Enquanto poder está claro para você. Enquanto poder, Deus é o Senhor, ele é aquele que cria, ele é aquilo que forma. Então tudo que existe foi ele que fez. Então vai ter medo do quê? Se ele está com você. Mas ele vai te apresentar ele mesmo como pessoa. Como? Duas palavras, Jacó e Israel. Quando ele diz assim, assim diz aquele que te criou, ó Jacó. Assim diz aquele que te formou, ó Israel. Ele usa dois nomes para se referir à nação de Israel. Primeiro ele usa o nome Jacó, depois ele usa o nome Israel, mas você tem que notar que ele usa esses dois nomes no contexto do poder dele. Eu tenho poder para te socorrer. Aí ele diz, Jacó. Eu tenho poder para te socorrer. Aí ele diz, Israel. Por que Deus usa esses dois nomes, Jacó e Israel? Por que não ficou só no Israel? Que é mais bonito, inclusive, né? Porque Jacó significa suplantador. Israel significa príncipe de Deus. Você conhece a história? Quando Jacó, que deu o nome para a nação de Israel, foi confrontada lá em Peniel, quando ele viu Deus face a face, e Deus deu uma saculejada nele e falou assim, vou mudar seu nome, e mudou o nome dele de Jacó, o suplantador, o enganador, para Israel, o príncipe de Deus. Depois, quando Jacó foi convidado por Deus a subir a Betel, lá em Betel ele fez um sacrifício e Deus confirmou e disse, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. O profeta Isaías está escrevendo praticamente 1 milênio depois disso. E Deus continua com essa palavra. Ô Jacó, ô Israel, ô Jacó, ô Israel. Deus não está falando à toa. Por que Deus usa os dois nomes, o Jacó e o Israel? O Jacó é uma referência à natureza humana, pecadora, caída, que opera em Jacó. Israel é a natureza nascida de novo, regenerada, santificada, que toma postura. Mas essas duas naturezas operam na relação do homem com Deus. E aí, quando Deus vai se apresentar como aquele que é Senhor, ele se apresenta também como aquele que é amoroso e aceitador. Deus está dizendo que ele não te aceita só quando você se torna o Israel, quando você coloca a sua vidinha no altar direitinho, ele te aceita também quando você é o Jacó. Aliás, eu adoro aquela cena do Peniel, quando Deus tem um encontro com Jacó e fala, vou mudar seu nome, porque naquele dia um exército armado até os dentes seguiu Labão para cercar o acampamento de Jacó e matar Jacó. E aí naquela noite, enquanto Labão dormia, o anjo apareceu para ele e o anjo questionou ele.
e falou para ele assim: não faça nada com Jacó, não diga nenhuma palavra dura para ele, porque se você se meter com Jacó, vai ter problema comigo. Sabe o que eu adoro de pensar nisso? Eu adoro escutar Deus falando assim: é Jacó, infelizmente é Jacó, mas é meu Jacó, e você não vai se meter a besta com o meu Jacó. E não, por favor, não me interpreta mal. Eu não estou dizendo para você, continue sendo Jacó, porque Deus vai continuar te abençoando mesmo você sendo Jacó. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou te falando, larga a mão de ser Jacó e vai ser Israel. Pelo amor de Deus, põe tua vida no altar, conserta a sua vida, vaso. Mas mesmo enquanto você está trabalhando para consertar a sua vida, você tem de entender uma coisa. Quando a gente caído no meio das nossas jacosices, a gente toma postura e clama a Deus, Deus vai nos atender. Talvez, e é esse o ponto que eu quero chegar, talvez você acabou de praticar uma jacosice e talvez você está no meio da crise, apertado, com medo, e talvez seu maior medo seja porque você tem dívida no cartório. Talvez seu maior medo seja porque você aprontou, porque você fez besteira, igual Jacó. E talvez seu maior medo seja, Deus não vai cuidar de mim, não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta eu pedir ajuda, porque Deus não vai me ouvir. Eu estou no meio da jacosice, eu estou praticando as obras de Jacó. Então por que Deus me ajudaria? Porque Ele te criou, ó Jacó. Porque Ele te formou, ó Israel. Porque quando Ele olha para você, mesmo no meio da sua jacosice, Ele vê a sua jacosice. Porque é impossível não ver você fazer essas coisas. Mas Ele também vê o Israel que ainda mora dentro de você. Então, meu irmão, que tal tomar postura e levantar a cabeça e falar assim, que o Jacó se cale porque agora o Israel vai tomar postura? Sabe, que tal em vez de você desistir da sua família, só porque você aprontou com a família, tá aí morrendo de vergonha, porque sabe que não devia ter aprontado com a família, e você resolveu desistir. Ah, também não quero saber mais de nada. Lute por sua família, rapaz. Toma postura. Seja homem. Homem de Deus. Assim diz o Senhor que te formou, ó Jacó. Que te criou, ó Jacó. Que te formou, ó Israel. Esse Deus, ele não só é todo-poderoso, ele não só é o Senhor, o Adonai, o Todo-Poderoso. Ele não só é o Criador, mas ele é amoroso a ponto de dar o mesmo colo para o Jacó e para o Israel, que bate na porta dele, contrito, arrependido, buscando socorro. Esse Deus é assim. Por isso, Ele tem respaldo para te dizer, não tema. Ele tem respaldo para te dizer, vença o medo. Não tema, não sinta medo. Você sentiu medo, agora vença esse medo. Levanta a cabeça, arregaça as mangas, cai para dentro, vamos vencer esse negócio. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos pedir ajuda para os irmãos para orar junto. Eu não vou aceitar a minha vida desse jeito, eu vou tomar postura. Eu vou ser um homem de Deus que vai proteger a minha família, a minha casa. Tá, que as coisas deram errado, tá, que tem crise batendo na porta, mas eu vou orar mais. Eu vou reunir minha casa, a gente vai orar junto. Eu vou trazer mais Bíblia para dentro de casa, sabe? Eu vou trazer mais palavra de Deus para dentro de casa. Eu não vou aceitar que as coisas continuem assim. Eu não vou deixar o medo me controlar. Quando o profeta Isaías diz não tema, ele tem que respaldar quem fala. E ele respalda quem fala dizendo, ele é o Senhor que te criou, Ele é o Senhor que te formou, mesmo quando você é Jacó ou mesmo quando você é Israel. E aqui, sendo Jacó ou sendo Israel, você tem problema. Desculpa te contar. Você pensou que você tinha problema só quando é Jacó, né? Mas tem problema nos dois. Quando você é Jacó, você diz, não vou me aproximar de Deus porque eu não sou digno. Isso é um problema. Quando você é Israel, você diz, eu vou me aproximar de Deus porque eu sou digno. Isso é outro problema. Então, se você está se sentindo um Jacó, escuta o que eu estou te falando. Deus é misericordioso, Ele vai te aceitar. Entendeu? Jóia. Se você está se sentindo Israel, escuta. Deus é misericordioso e é por isso que Ele vai te aceitar.
Deus não te aceita quando você é Israel por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, por causa da sua grandeza. Deus te aceita sempre pela mesma razão, por causa dele. O apóstolo Paulo disse aos Efésios assim: porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, você pode se perder de Deus porque se acha um Jacó, e você pode se perder de Deus porque se acha um Israel. Mas não importa qual dos dois você se acha. Está na hora de você apelar para aquele que te criou, a Jacó, para aquele que te formou, a Israel, porque ele tem respaldo para te dizer assim: guerreiro, levanta a cabeça e vence o medo. Mas esse texto não diz apenas que Deus respaldou a si mesmo, diz que Deus respaldou o Jacó para receber. Então, quando Deus te dá a ordem, soldado, ele não só se respalda para dar a ordem, ele respalda você para cumprir a ordem. E aí, a segunda parte do versículo, depois da palavra não temas, está escrito assim, ó: pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. O sentido dessa necessidade de respaldar o soldado é porque às vezes o soldado confia em quem mandou ele e ele está indo: eu vou vencer o meu inimigo, eu vou vencer o medo. Mas de repente ele para e ele diz: mas eu não tenho condição de vencer o medo. E aí o profeta diz assim: ei, foi eu que resgatei você. Ou seja, você não é mais um escravo, você é um guerreiro agora. Foi eu que chamei você pelo seu nome. Você tem dono. Então, quando você vai para a briga, ao entrar na briga, você me leva junto para a briga com você. Eu gosto de uma fala do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando Paulo diz assim, e o contexto que Paulo está colocando lá é outro, mas a ideia ainda é válida, mesmo que o contexto seja outro. Paulo diz assim: nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas ou sustentado por si mesmo. Todo soldado vai à guerra sustentado por aquele que o enviou. O que Paulo queria dizer é que a força, os recursos, as ferramentas, a alimentação, tudo que mantém o soldado na frente de batalha, não sai do bolso dele, sai do bolso de quem mandou ele para a guerra. E quem está te mandando para a guerra? Quem está te dizendo assim: ei, enfrente o medo, bota esse sujeito debaixo dos seus pés, toma postura, levanta a cabeça, vence esse inimigo, faz essa crise te enriquecer, em vez de fazer a crise te empobrecer, faz ela te melhorar. Quem está te dando esse comando? Deus. Quem vai te sustentar para fazer isso? Ele. Sabe, toda vez que você recebe esse comando da parte de Deus, o seu sentimento mas eu não consigo. Claro que não. Eu nunca acreditei que você fosse conseguir. Pastor, eu acho muito bom quando eu vejo você enfrentando a crise de cabeça erguida, mas eu não consigo. Não, fique tranquilo, eu também não consigo. Mas eu tô te vendo fazer, então eu tô fazendo. Mas não é na minha força. E que bom que você tá olhando para mim e percebendo que eu tô conseguindo. Sabe por quê? Porque eu quero ser exemplo para você. Eu quero que você olhe para mim e veja: se o pastor está conseguindo, ele é um Zé Ninguém, então eu também consigo. E por que eu consigo? Porque o mesmo que sustenta o pastor Josimar Ramos é o mesmo que me sustenta. Então, quando Deus respalda você, Ele está te dizendo assim: você vai vencer. Mas não é na sua força. Você vai vencer porque eu te comprei. A palavra eu te resgatei significa: você era um escravo, um Zé Ninguém, eu comprei você e te coloquei no meio dos nobres comigo. Eu comprei você. Eu chamei você pelo seu nome, então você não está indo por conta própria. Você não pegou uma espada e falou assim: vou ali derrotar meu inimigo. Não, não. O Senhor chamou você pelo nome e falou assim: vamos ali derrotar seu inimigo. Então você não está indo na sua coragem, na sua força. Você está indo na força dele. Então a força para vencer é dele. Mas mais, ele disse: você é meu. E ai daquele que colocar a mão no que é meu. É aqui que eu me lembro daquela fala que eu te contei, que acontece lá em Peniel. Quando Deus
o anjo aparece para Labão e fala para ele assim: não te mete com Jacó, porque é meu Jacó. É Jacó. E eu fico chateado com isso às vezes, porque eu não gosto que ele seja Jacó. Mas é meu Jacó e você não tem nada com isso. Eu vou tratar com o meu Jacó, eu vou resolver meu Jacó. E você não vai botar a mão nele. Deus tem um compromisso com você, meu irmão. Então, você está respaldado para vencer o medo. Você está respaldado para dizer aquela palavra do Salmo 23:4. Mesmo que eu andar por um vale de sombra e morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Você é homem. Eu queria tanto ouvir aquela falar assim: hu, hu, hu. E você não é um homem qualquer, você é um homem de Deus, rapaz. Toma postura de homem, levanta essa cabeça, porque o Todo-Poderoso te falou: não tema. Por que não tema? Porque eu resgatei você. Não é eu vou te resgatar, eu já te resgatei. Eu já te chamei pelo nome, vamos ali enfrentar o inimigo. E eu já te disse que você é meu, você me pertence, homem. Agora, vamos derrotar esse inimigo. Deus está desafiando você para entender que ele tem respaldo, tanto no poder que ele tem, quanto na natureza amorosa dele, para cuidar de você. Ele tem respaldo para te proteger, para te abençoar. Mas você também tem respaldo para sair e enfrentar o inimigo. Mais do que isso, eu quero fechar essa palavra, e aí eu estou imaginando você pensando assim: então não me decepcione. Eu quero encerrar essa palavra com a primeira sentença desse versículo. Esse versículo começa assim: mas agora, assim diz o Senhor. Sabe, essa mais agora, assim diz o Senhor, tem um link com o tempo e tem um link com o capítulo anterior. Se você ler o capítulo 42 de Isaías, você vai perceber que o final do capítulo 42 de Isaías é uma sentença profética de castigo. O povo de Israel, no final do capítulo 42, recebe uma promessa de... Eles estavam vivendo um tempo em que os portais estavam abertos e o inimigo estava levantando-se contra eles e batendo pesado. Você vê o final do capítulo, você vai ver uma fala de... final do capítulo 42, você vai ver uma fala de ira, de preço a pagar, você vai ver essas coisas. Aí, quando o capítulo 43 começa, aí é como se virou a chave, virou o tempo. E aí diz assim: mas agora assim diz o Senhor. Então imagina as coisas assim. Até o final do capítulo 42, seria mais ou menos assim: eis que te digo que você abriu porta e o seu inimigo vai atacar você. Eu vou te proteger, mas não vai ser um tempo fácil não. Aí chega no capítulo 43 e diz assim: mas agora assim diz o Senhor. O que esse mais agora assim diz o Senhor com relação a você encarar o medo? É que para você vencer o medo, você precisa lidar com a questão do tempo e da perseverança. Porque é aqui que muitos guerreiros poderosos, guerreiros experientes falham. Por quê? Porque funciona assim. Você toma uma postura e fala assim: não, eu tô firme em Deus e nada me abala, porque meu Senhor é meu Senhor e eu não vou abrir mão dele. Beleza? Só que aí você está vivendo o tempo em que o inimigo tem direito de atacar. Deus não vai impedi-lo nesse tempo. Deus vai sustentar você nesse tempo. E Deus te sustenta e você fica firme e a batalha continua. E daqui a pouco você está firmado em Deus, mas você percebe que o inimigo continua forte, continua firme. E aí você começa a desanimar com a sensação de: ai meu Deus, esse inimigo não vai cair não? Esse inimigo não vai cair não? E você continua na luta e claro, você nem nota que você está firme. Você nem nota que Deus está cuidando de você. O inimigo está de pé, mas você também está. E você nem nota isso, porque na medida que o tempo vai passando, você vai perdendo o ânimo de perseverar. E é aí que o inimigo te pega, porque o inimigo diz para você assim:
Se Deus fosse bom mesmo, se Deus fosse grande mesmo, ele já teria me derrubado. Você não acha? Se Deus fosse todo poderoso mesmo, eu não estaria aqui de pé na sua frente. Isso tem lógica. E é essa lógica que vai destruir a sua fé. Por isso eu preciso fechar essa palavra te falando assim. Vencer o medo implica em entender que há tempo para tudo debaixo do sol. E no tempo da noite, a gente tem que segurar a onda e ficar firme. E entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No tempo em que as coisas estão escuras, a gente tem que ficar firme e saber daqui a pouco isso passa, daqui a pouco isso passa. Quando vira a chave, Deus fala assim, mas agora assim diz o Senhor. Ou seja, cheguei, meu filho. Tô dentro agora é comigo. Que bom que você ficou firme, que bom que você ficou de pé, porque agora eu vou agir, agora você vai ver minha mão. Mas você precisa esperar, e esperar firme, confiante. Sabe, tem um texto no Novo Testamento, João capítulo 11, que diz que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, dizendo para ele assim, mestre, teu amigo Lázaro está doente, vem curá-lo. E Atos capítulo 11, versículo 5 diz assim, ora, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Atos capítulo 11, versículo 6, logo no versículo seguinte, depois que o versículo 5 diz que ele amava, o versículo 6 diz assim, mas ele não foi atender o pedido delas. Jesus ficou e Lázaro morreu. Quando eu faço os cálculos, eu percebo que, na verdade, quando Jesus recebeu o recado para ir orar para curar Lázaro, Lázaro já estava morto. E é um cálculo fácil de fazer, mas não vou fazê-lo agora, porque não vem ao caso. O que vem ao caso? Vem ao caso que Jesus não foi, Jesus não atendeu, mesmo amando. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava 4 dias morto. E Jesus orou por Lázaro e ressuscitou a Lázaro. A questão principal é que um dos discípulos perguntou para Jesus assim, mestre, por que no dia em que as meninas te chamaram você não foi? E por que 2 dias depois você resolve ir? Jesus disse, porque quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do dia, mas quem anda de noite tropeça porque de noite não há luz. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que há um tempo da luz e há um tempo das trevas. No tempo da luz, Deus opera e faz intervenção. No tempo das trevas, Deus protege você e te sustenta para você ficar de pé. Mas o inimigo não cai no tempo das trevas. O inimigo cai quando o tempo da luz chega. E aí, para a gente vencer o medo, para a gente vencer a crise, a gente precisa entender sobre tempo e perseverança. Escuta isso. Mas agora, quando o tempo da intervenção chegar, Deus vai falar assim, mas agora chegou a minha vez, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. A ordem, soldado, não tema. A ordem, soldado, vença o medo. O seu capitão tem respaldo para te falar isso. E ele te respaldou para cumprir a ordem. Então levanta a cabeça e vamos tomar postura, vamos vencer o medo. Não tenha medo, escuta isso. A maioria das pessoas que estão sofrendo no meio dessa crise, elas não estão sofrendo por causa da doença, elas estão sofrendo por causa do medo. Toma postura, soldado, levanta a cabeça, não tenha medo. Não tenha medo, seu capitão está te chamando à batalha. Desembainha a espada, levanta a cabeça. Vai proteger sua família, vai dar respaldo para sua esposa, vai fazer sua esposa se sentir segura, seus filhos se sentir seguros, vai agir de tal forma que os seus percebam que você está bem na fita, sabe? Que você está seguro, que você está em paz, que você está bem, que você está confiante. Meu filho, só da sua esposa ver que você está de cabeça erguida, isso já vai dar mais segurança para ela. Só de seus filhos verem, rapaz, que você está bem, que você está de cabeça erguida, que você está confiante, que você está orando mais, que você está confiando mais, que você está lendo a Bíblia com eles, que você está orando em casa, que você está separando o seu tempo de buscar a Deus nesse tempo de guerra, eles vão se sentir mais seguros.
Deus tem um chamado para você. Não tema, vença o medo. Deixa eu orar por você, por sua casa, por tudo que você dá cobertura. Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, eu oro por teu filho, sacerdote, homem de Deus, que precisa dar respaldo para sua casa, que precisa liberar bênção sobre sua casa. Senhor, em nome de Jesus, dá força para eles. Libera uma graça sobrenatural sobre a mente, sobre as emoções, para que ele fique firme nesse tempo e que a graça de Deus se manifeste nele e que através dele cubra a sua casa, cubra a sua família, cubra a sua esposa, seu casamento, seus filhos, cubra suas finanças, que os teus filhos sejam enriquecidos no tempo de crise, que eles sejam levantados no tempo de crise, que eles sejam abençoados no tempo de crise, que eles sejam empurrados para o centro da sua vontade no tempo de crise. Em nome de Jesus, que a tua bênção os alcance sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento. Eu te abençoo com relacionamentos saudáveis. Eu te abençoo para que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido, em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo.